Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Estamos chegando na edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Desde já o meu abraço, é muito bom estar junto com vocês a partir de agora no programa de hoje. Todos os dias nós temos encontro, nós temos horário marcado, agendado aqui no canal 14 ou então no nosso Facebook, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, siga-nos. Se você não estiver em Farroupilha, não estiver no local onde chega o cabo na NET, não tem problema, é importante que você esteja conectado às nossas redes sociais. O programa de hoje vai falar sobre diversos assuntos. Eu vou destacar aqui 2 ou 3 assuntos da nossa pauta principal. Nós vamos estar falando sobre juros. Você já parou para pensar o que representa a taxa de juros? Pois é, talvez a gente nem dê tanta bola. Bom, tem juros no cheque especial, no cartão de crédito. Você atrasar o boleto bancário para pagamento, você vai ter juros. Se você contrair um empréstimo financeiro ou um crédito junto a alguma instituição financeira, você vai pagar juros. Os juros estão embutidos dentro das operações e muitas vezes, na maioria das vezes, nós nem damos bola para os juros, mas na verdade os juros é o grande dragão da operação financeira e ele acaba determinando muita dificuldade depois ali adiante, se não for bem planejado. Vamos falar também sobre a semana, o dia D para o presidente Michel Temer, Câmara dos Deputados votando então em Brasília a questão da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer e o presidente jogando duro nos últimos minutos também, buscando apoios, comprando apoios, articulando apoios, exonerando ministros. Enfim, a decisão agora também que a justiça coloca de que o ex-presidente Lula é réu no caso do sítio de Atibaia e outros assuntos nós vamos estar colocando aqui na pauta do Cidade Aberta de hoje, que começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da nossa saúde, da saúde de nós farroupilhenses. Então procure o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, aqui no prédio da TV Cidade, ou então ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Rua Independência, também no coração da nossa cidade. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, sempre muito especial, hoje de visual novo, um pouco repaginado. Calma, ele não corrigiu imperfeições com rugas, nada disso, mas apenas aparou o seu cabelo, está aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. É o empresário Senair Gomes da Silva, de visual novo, né, Senair? Bem-vindo, tudo bem contigo? É um traquejo, né? É verdade. Mas verdade. Boa noite nossos telespectadores. Primeiro quero fazer uma correção. Ruga não é imperfeição. Não é imperfeição? A ruga é a perfeição da natureza. Sério? São sinais dos tempos que vêm se acumulando muito devagarinho. É a perfeição da experiência. Da experiência, da vivência. Então eu começo a ficar um pouco mais experiente. Então assim, eu acho que a ruga, eu olho para uma pessoa com bastante ruga, sim, e eu fico pensando quanta história tem por trás desta formação. Sim. Então eu fico muito feliz de estar conseguindo acumular minhas rugas. É sinal que eu ainda estou vivo. Eu já ouvi algumas piadas por aí, o pessoal diz assim, imagina eu tirar minhas rugas? Eu demorei anos e anos para tê-las, agora desperdiçar? Não vale a pena nesse sentido. Agora nós homens, né, Senair, até toleramos as rugas, embora alguns homens estejam um pouco mais vaidosos. Tem alguns homens por ali que estão naquela dieta assim do bombadinho, né? Para ficar bonito, bombadinho. Mas enfim, as mulheres odeiam, elas têm pavor das rugas, né? Mas aí se criou o império da beleza feminina. Não sei por que tanta importância assim, né? Mas afinal, já há muito tempo. O símbolo de perfeição se potencializou com as modelos, com a liberação feminina a partir de 70, por aí, década de 70. Então, hoje a mulher chega aos 70, a 80 anos com uma aparência jovem, porque tem uma série, se criou uma indústria em cima disso, de cosméticos, de reparações, botox e uma série de coisas que a gente já nem sabe mais, que amanhã vai surgir um novo, porque é uma indústria que rende muito. Então, eu acho bonito.
Eu acho bonito, Sim. realmente eu acho muito bonito. Agora, nós homens, começando a fazer algumas correções, a gente fica muito diferente. Os caras olham pra gente e dizem, mal, o que esse cara fez? O que o Sinair fez? O que o Adamati fez aí? Esticou o quê, por quê? Então a gente chama muita atenção. Não é bom. Agora, quem gostar de fazer, o que a gente vai? Deixa assim. Um assunto que nós conversamos aqui fora do ar, e eu vou trazer para o ar, uma das primeiras perguntas que o Senair, ele vai me chamar de fofoqueiro, mas não tem problema. As primeiras perguntas que o Senair me trouxe hoje à noite, quando chegou aqui nos estúdios. Vem cá, Adamati, quanto tempo tu ficou no seminário? Quanto faltou para você para mim ser padre? É isso? Faltou? Não queria tirar o lugar do Padre Paulo, pelo amor de Deus, né? Não, até explicando, não é a primeira pergunta, e depois o Sinair teve vivências de seminário, né? Eu não tive nenhuma, falando sério, não tive nenhuma vivência de seminário, não fiquei jamais, nem um dia, nem uma semana no seminário. O que eu tive foi muita vivência junto com a igreja, lá em Caxias do Sul, na Terceira Légua, fazendo parte de equipe de liturgia, participando por 12, 15 anos em encenações de Natal, de Páscoa, Sexta-feira Santa, e depois também a militância em veículos de comunicação que são ligados à Igreja Católica. Foi isso, né? E eu acho que um pouco também vem do berço familiar, mas de seminário, não, nem um dia da minha vida. Mas também não ficaria triste se tivesse tido um período, uma experiência, mas não tive aquele chamado, aquela decisão para a vida sacerdotal. Você frequentou o seminário, Senair? Eu entrei no Colégio Murialdo em 66. E em 67 eu participei de uma equipe vocacional, porque todos apostavam, padres e colegas, que eu tinha vocação sacerdotal. Ou seja, seria futuramente um padre. Um padre. E até porque, segundo algumas pessoas que estudaram minha maneira de ser, apostaram na época, e eu não pedi, fizeram espontaneamente, que em outra encarnação eu teria sido um padre. Então eu fiquei muito feliz com isso. Que pelo menos eu já nasci. Imagina a alegria das famílias, dos teus pais, porque houve uma época na história que ter um filho, os pais que tinham um filho que estava no seminário, meu Deus, era a profissão. Era uma honra, era uma glória. Eu lembro que quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu tinha essa possibilidade, estaria estudando para essa possibilidade, e ela começou a chorar. Não, porque, meu filho, eles vão te mandar para fora do país, e quanto tempo a gente vai ficar sem se ver, aquela história toda de mãe, né? Aí passou uns tempos, bota assim 2 anos, um dia o padre estava rezando uma missa lá em casa, um padre amigo nosso, foi lá, fez uma missa, eu estava de férias, na saída ele me deixou colocar a batina, e eu subi a escada correndo para mostrar para a mãe. Quando ela me viu, ela queria que eu voltasse e entrasse de novo para ser padre. Agora que eu já fui baile, agora que eu aprendi a dançar, você quer fazer eu mudar de ideia? Para com isso. Aí não deu mais, né? Aí não deu volta. Muito bem, Padre Senair, desculpa, Senair, né? Opa. Deixa de padre, deixa de lado, né? Brincadeira com o Senair. Vamos para a pauta principal do programa, agora chega de brincadeira. O pessoal gosta, né? É um dos programas Cidade Aberta da semana que a gente acaba abrindo com mais brincadeira, com gozação, mas isso significa, eu sempre digo, ninguém brinca com o fogo, a gente brinca com pessoas que a gente sabe que pode brincar e nós sabemos diferenciar o momento da brincadeira e o momento da seriedade das questões. Agora o assunto é sério. Senair, hoje nós falamos muito da questão de juros, vamos falar um pouco da questão de juros. E a gente ouve frequentemente falar sobre aumento de juro, baixa de juros, corte na taxa Selic, tem juros no pagamento do boleto bancário, tem juros quando você utiliza o cheque especial, tem juros quando você atrasa o pagamento do cartão de crédito, tem juro para cá, tem juros para lá. Será que realmente o cidadão sabe o que ele paga de juros hoje na sua vida financeira, Senair? Existe muito juro também embutido nas mercadorias que se compra, né? É lógico que se eu tenho um empréstimo bancário, alguém vai ter que pagar. Sim. Então isso eu coloco no custo da minha mercadoria. Eu recebo, todas as segundas-feiras, um apanhado geral da agenda do ex-governador Rigoto, boletim Focus, que ele reproduz, e ele me manda toda segunda-feira. E eu recebi ontem, e por isso fiz questão de trazer, a redução de 1 ponto percentual na Selic para 9,25 ao ano pode aliviar o bolso do consumidor.
caso as instituições financeiras diminuam as taxas nas operações de crédito no país. Cálculos da ANEFAC, Associação Nacional de Executivo de Finanças, Administração e Contabilidade, apontam que a taxa média mensal cobrada pode recuar de 7,64%, olha bem, 7,64% ao mês, a média mensal, 7,64 para 7,56. Grande coisa, 0,08 a redução. Abaixo, veja simulações feitas pela ANEFAC, com a taxa de 9,25 ao ano. Ao ano. Ao ano. 9,25 a Selic é ao ano. Certo. Aí, juros no comércio, 5,59 ao mês. Quer dizer, o que você recebe se você aplicar o dinheiro em títulos do governo, que é a taxa Selic, te remunera 9,25 ao ano. E aí você paga no comércio 5,59 ao mês. Ao mês. Por exemplo, você tem R$100, aí é 5,59 nesse mês, depois no mês que vem mais 5,59 é o chamado juro composto. Exato, né? Soma e calcula. Juro sobre juro, é isso. É isso aí. Aí você vê o absurdo, o cartão de crédito, que nós estávamos falando. É milionário. 13,38, a média, tem uns que cobram mais, outros um pouquinho menos, 13,38% ao mês. Isso dá 140 e tantos ao ano, contra 9,26. O que significa isso? Quando o gerente de banco, rentabilidade. Quando o gerente de banco ligar para você e disser, aumentei teu limite do cheque especial ou do cartão de crédito, diga, muito obrigado. Eu não quero cheque especial, eu quero, se eu precisar de dinheiro, um empréstimo normal. E por incrível que pareça, ainda tem gente que diz assim, e comemora, mas olha, mas hoje eu recebi a ligação do gerente do meu banco, o meu cheque especial era de tanto, agora foi para... Agora sim é que eu estou bem. Eu diria, tu está bem enforcado, isso sim, porque é a corda para a gente se enforcar, né? Imagina, cheque especial, você entra no cheque especial, como o próprio nome já diz, especial, para ocasiões especiais. Não é cheque permanente, não é cheque de período indeterminado, é para um período. E como também tem gente que diz assim, tu vê, eu estava precisando de dinheiro, o gerente lá da minha conta chegou, me chamou lá para uma reunião e disse assim, Adamati, tu tem direito aqui, pelo teu histórico, tu consegue pegar um empréstimo de R$100 mil. Eu, Adamati, sai de lá feliz, que bom, eu tenho R$100 mil. Meu filho, depois que tu pegou, tu vai ter que pagar. E vai pagar caro por isso, hein? O que mais me chamou a atenção, empréstimo pessoal em financeira, hoje você paga 7,81 ao mês. Então você pega 100 mil, primeiro mês você está com 107,810 de dívida. Sim. Olha, e aí como você falou, vai calculando o juro sobre o juro já acumulado. Eu sou de um tempo, e eu aprendi a fazer conta de juro com a minha tia, que se você pegava 100 no final de um ano, a 12%, você pagava 112. Sim. Hoje você paga quase 120, é só calcular. Sim, se não der, não fiz o cálculo, mas você pegava 100, era juro simples. Todo mundo sabe o que é um juro simples. Você pega um valor... é um juro composto, é diferente, né? É muito diferente. Então, as coisas estão desta forma. Eu digo, e perguntei hoje para um advogado, se não estava em vigor no país, quando eu li isso aqui, a gente não se dá conta disso. Quando eu recebi, eu disse, ainda está assim? Eu perguntei, mas e a lei da usura? Que se você empresta dinheiro para o nosso cameraman, que não precisa de dinheiro, ele ganha bem em Israel, mas se emprestasse dinheiro para ele e cobrasse 13,38 ao mês, você pode ser preso pela lei da usura. Sim. Mas será que eles arquivaram a lei da usura? Mas os bancos e as operadoras de cartões de crédito é legal. Então, assim, eu fico impressionado. Como é que um ser humano pode fazer um empréstimo para pagar, ou ficar devendo o cartão, que é a mesma coisa, ficar devendo para pagar 13,38% ao mês. Quer dizer, em 4, 5, 6 meses, dobrou o capital, dobrou a dívida. Se ele não consegue pagar hoje, daqui 6 meses vai pagar o dobro. Quer dizer, não tem explicação. Eu fiquei estarrecido, porque a gente não mexe com isso. Eu não tenho cheque especial, não quero em hipótese alguma. O cartão de crédito que eu tenho é só de débito, não é de crédito. Só débito? Só débito. Crédito, depois que tu consumiu uma hora, tu vai pagar a conta. Vai que tu esquece de pagar no vencimento, já está uma bagunça. Assim, vira uma bola de neve. Então o cartão de débito, você debitando, vem a fatura digital, você vai lá e paga, e não tem essa de
pagar uma parte, ou paga tudo, então não compra. Deixa eu dar um exemplo, isso aconteceu comigo mesmo, faz 2 semanas aproximadamente, na situação financeira e econômica que a maioria das pessoas estão, eu também estou numa situação complicada, eu fui até, vou privar o nome da agência bancária, da instituição bancária, fui até uma agência bancária e eu precisava, num determinado momento, levantar um recurso que eu não tinha disponível na conta bancária e também não tinha outras reservas, eu precisava de um recurso e aí a agência bancária, o gerente da conta me fez a proposta, olha, Adamati, aqui eu consigo, pelo teu histórico, pelo teu desempenho na agência, eu consigo te aportar um valor de R$ 6.500 de empréstimo pessoa física. Tá, e quantas vezes tu quer pagar? Pode ser 36 ou 48 vezes. Ok, vamos fazer em 48 vezes. Aí ele fez em 48 vezes, eu quase caí de costas com a situação. Somando o valor da parcela vezes 48 vezes, sabe quanto eu ia pagar? No total me sairia? Quase R$19.000. Imaginei 18. Tá aí o valor. É vantajoso? Bom, se tu não tem outro jeito, tudo bem, mas assim, ó, te prepara para ter um endividamento por um período considerável, né? Mas se a gente pensar que o sistema financeiro da habitação não é muito diferente, sim. As pessoas dizem, não, mas é taxa barata. Vou financiar. Não é barato, não. É um dos juros mais caros do mundo, no nosso setor habitacional. Eu não sei, minha casa, minha vida, eu não sei como funciona. Mas o tradicional sistema da habitação, todas as vezes que eu simulei, inclusive simulei para pessoas jovens, não foi para mim eu não tenho mais, como é que eu vou financiar uma casa em 30 anos? O cara, olha, o senhor nasceu em 52, mais 30 anos você vai estar com 95. Não vai pagar. Não vai pagar. Vai pagar para São Pedro o saldo. Então não tem mais direito. A última parcela fica com São Pedro. Com São Pedro, as últimas. Felizmente eu não tenho mais acesso. Só para fechar sobre esse assunto, e o Senair pode me corrigir se eu estiver equivocado. O Senair tem anos-luz de experiência à minha frente como administrador de uma empresa. E a primeira empresa que nós temos é a nossa vida, administrar a nossa vida. Eu aprendi nesses últimos anos algumas metodologias chamadas de controle. Tudo nós temos que controlar. Se você não controla a sua receita e não controla os seus gastos, me desculpe de lhe dizer, uma hora dessas você vai se enforcar na corda. Então é importante, tem N situações, pode colocar até num papel normal, compra de mercado, pagamento de aluguel, pagamento de água, de luz, vai somando. Tudo isso você vai chegar à sua despesa mensal. E você vai ter a tua projeção da tua receita. Esse mês aqui eu vou receber X, tal do meu salário daqui de lá. Ou então coloca numa planilha de Excel bem simples. É importante que se tenha à frente os seus custos. E para complementar, hoje eu estive numa instituição bancária também, não vou declinar o nome do banco, mas me chamou a atenção pelo conglomerado privado que é esse banco, Senair. Eu estava aguardando na fila do atendimento, e aí lá no telão, até passou uma receita até de um pudim. E aí passou uma orientação também de controle de custos. Que geralmente os bancos não fazem isso porque não é interesse deles, é agir contra o público deles, né? Você sabe que eu digo sempre, e tive uma experiência muito, muito interessante, muito gratificante até. Eu estive numa escola do interior. As professoras pediram para falar sobre orçamento familiar, essa coisa isso. toda. E eu disse que eu gostaria que isso fosse matéria, nem que seja grade curricular, nem que fosse ela num menor espaço de tempo, uma meia aula, lá de vez em quando, para ver se os alunos realmente entenderam o que é fazer um controle, fazer um orçamento familiar. Então eu falei sobre isso, entre outros assuntos, e rendeu bons resultados. E eu fiquei muito feliz com isso. As pessoas vieram me... o meu irmão falou que você falou tal coisa. Então eu disse para eles simplesmente isso. Anotem tudo que vocês gastarem, olhando o lado esquerdo qual é a receita. Se você é funcionário, você sabe quanto você ganha no final do mês. E vai anotando todas as suas receitas, sempre com um olho aqui, aonde já está. Meio do mês, meio aqui, meio... Já gastei a metade do meu salário no meio do mês. Chegou dia 20 do mês, já gastei tudo. E agora? Então, corte. Uma coisa que ninguém se dá conta, e eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para quem está me assistindo, o famoso imprevisto. O imprevisto não acontece só com a gente, acontece
com todos, não é só com os outros, com a gente também. Então, dizem os especialistas que 30% do nosso rendimento deve ser destinado para imprevistos. Ou seja, montar uma economia, Sim. deixar uma reserva. Isso, eu não digo 30, porque quem dá 10 para o PT, 10 para a igreja e 30 para ele, vai ficar difícil de sobreviver. Agora, se ele consegue destinar uma parte do seu salário e vai acumulando devagarinho, vem um imprevisto maior, ele saca um pouco, depois ele volta. Eu tenho um amigo meu, que é meu personal, que ele usa isso rigorosamente, religiosamente, o que ele tem para gastar com a sua receita. Eu acho isso fantástico. A pessoa começa desde jovem a fazer isso, ele nunca vai ter problema sério com a administração financeira. Pronto, eu aprendi de novo agora com o Senair de que eu realmente não soube no passado dimensionar os meus possíveis riscos, e aí me apertei. É isso que dá. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, canal 14, a nossa TV, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia e também ecografia, são alguns dos procedimentos que o CID realiza para você. Fiquem conosco, a gente volta em seguida falando sobre o dia D do presidente Michel Temer em Brasília. Vai passar o dia D e o presidente Michel Temer vai continuar no poder. Sabe por quê? Correu muito grande, hein? A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, canal 14, TV Cidade, a TV de Farroupilha. Nós estamos de volta no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. TV Cidade Farroupilha, curta a nossa página, siga-nos. O nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Pena que o intervalo não foi ao ar, porque nós estávamos aqui discutindo muito, acho que dá ainda para dar um arremate, né, Senair, dessa questão dos cuidados, do orçamento familiar. E eu quero invocar aqui o meu avô, que tem 92 anos e reside lá em Caxias do Sul,
Sul, eu vi ele em situações dizer assim, olha, capaz que uma pessoa que ganhe R$1.000 sobre mais do que quem ganhe R$10.000. Também concordas com isso? Tem esses casos. As pessoas que não têm essa educação financeira, essa preocupação com o futuro, essa preocupação de não entrar numa roda, num redemoinho de endividamentos, pode acontecer. O que é a maior preocupação? Se você ganhar 1.000, tem que fazer uma adequação para gastar e fazer sobrar alguma coisa. Agora, aquele que ganha 10, ele que faça uma adequação para gastar só 6. Ele vai viver muito bem, que eu sempre digo isso, por experiência própria, não precisa muito dinheiro para se viver bem. A gente chega numa idade, e se a situação permite, a empresa anda bem, a situação está bem, os filhos já começam a trabalhar, é o momento da gente dizer assim, bom, agora, depois de tanto sacrifício, depois de uma longa caminhada, eu me dou alguns direitos, alguns luxos, até pela idade. Porque se tu não fizer isso agora, daqui para frente vai perdendo a graça, vai perdendo a motivação até para você comprar uma camisa bonita como essa que eu estou usando. Ah, com certeza. Né? Então, faz tempo que eu não compro nenhuma camisa, né? Então isso, meu amigo, são momentos da vida que a gente tem que fazer esse balanço da vida. Não é só economizar, não é só gastar. E ainda mais nesse momento de dificuldade econômica, de retração econômica, nós temos que fechar a torneira um pouco mais. Por quê? Se eu ganhava 2.000 e agora eu estou ganhando 1.500 ou R$1.000, eu vou ter que reorganizar as minhas despesas. Se eu saía todo sábado, todo final de semana para eventos ou para festas, eu vou ter que cortar. Eu não vou deixar de sair daqui a pouco, mas eu vou ter que reduzir. Se todo domingo tinha churrasco lá em casa, dá licença, eu vou ter que intercalar um domingo sim, um domingo outro, não. E olha lá, tem que reorganizar. Não adianta gastar mais do que você recebe. É claro, você vai se endividar. E depois que começou a se endividar, meu filho, para sobrar uma gordura, não é moleza, né? Só para finalizar mesmo sobre o assunto, os bancos dão graças a Deus com esse juros, Senair? Os bancos estão numa situação que eles comercializam a mercadoria mais nobre do mundo. É o métier deles. E é uma mercadoria que todo mundo precisa. Não precisa se oferecer. Alguém vai lá bater na tua porta desesperado que precisa desta mercadoria. Então ele põe o preço que ele quer. E eu sempre digo isso, quando eu falo de banco, e eu tenho razões suficientes para falar de banco, falar assim como o castigo na vida da gente, é você depender de um banco, mas os nossos gerentes fazem o que podem. Na nossa cidade, são nossos amigos. A culpa não é do gerente. Do sistema em si e das cabeças das suas diretorias que querem apresentar aos acionistas o maior lucro possível. O senhor e a senhora que estão me assistindo, experimente olhar quanto lucrou os bancos, um por um, nesse primeiro semestre. Eu duvido que uma outra empresa de outro ramo de atividade chegue nem uma terça parte da lucratividade que tem os bancos. A crise faz bem para o transporte coletivo, para o banco, para o dono do cartório de protestos. Com certeza. Senair, bom, nesta semana saiu também, foi notícia em Caxias do Sul, o presidente da SIC Caxias do Sul, Nelson Esbabo, declinando de que Caxias do Sul continua com mais de 20 mil pessoas desempregadas. Eu acho que esse número é até um pouco maior, mas enfim, 20 mil pessoas desempregadas é 1/3 da população do município de Farroupilha. Eu fiquei preocupado, porque vem aí, essa lista vai ser logo engordada. Tem 11 ministros do presidente Michel Temer que também estão desempregados. Não, mas é só por um período, só por um dia. O presidente Michel Temer demitiu 11 ministros da sua equipe ministerial para que eles voltem às suas cadeiras titulares na Câmara dos Deputados para a votação da denúncia contra a corrupção que é movida pelo Supremo Tribunal, foi oferecida pelo Procurador-Geral da República e movida pelo Supremo Tribunal Federal. É legal, mas convenhamos, me parece que não é. É legal, mas não é certo, né, Senair? Nem tudo que é legal, em alguns momentos, é moral. Eu acho uma imoralidade. Eu não vou chamar de prostituição, porque até as prostitutas têm sua ética. Então, aqui não tem ética nenhuma. Porque, veja, o poder que está em questão se chama poder executivo. Sim. Nós não aprendemos que o poder executivo, o legislativo e o judiciário são poderes independentes? Então, o que está fazendo? Um ministro que já não deveria ter saído daqui, devia ter ficado no poder legislativo. No legislativo, ele foi lá, misturou, por um dia ele volta aqui, vota, ajuda um outro poder, um detentor do cargo máximo de um outro poder, aí ele volta para o outro poder. Quer dizer,
para o poder onde ele estava. Inclusive gente aqui do Estado vai ser exonerado para ir lá votar e depois volta para o Estado de novo. É desemprego por um dia. Eu volto a afirmar, eu não vou chamar de prostituição, porque as prostitutas têm mais ética do que isso aí que está acontecendo. Eu vou te dizer assim, bem sinceramente o que eu penso. Isso não tem vocabulário. E isso não é exclusividade do Temer, vamos deixar bem claro. Isso já vem acontecendo. Dilma fez isso, Lula fez isso. Olha, eu me lembro de outros presidentes que fizeram isso, outros governadores. José Ivo Sartori já fez isso. Outros governadores, mas não me tira o direito de dizer que isso não tem vocabulário para classificar esta atitude. Cada poder com os seus problemas, cada poder com as suas soluções. Essa mistureba que você faz, é por isso que todos eles estão, cada dia, com menos crédito. Essa é a verdade. Bom, e quais são os ministros que estão exonerados? Eu estou preocupado com os ministros, né? Vão ficar sem emprego um dia, né? Mas eles ganham como deputado ou será que só vão ganhar como ministro? Com certeza. Eu estou preocupado com esse dia aí. No qual folha de pagamento eles vão Os ministros que foram exonerados pelo presidente da República, o ministro dos Esportes, o Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, do PMDB, foi também exonerado o ministro de Minas e Energia, o Fernando Coelho Filho, do PSB. Depois foi exonerado o ministro da Educação, o Mendonça Filho, do Democratas, deve ser do DEM, né? Também o Maurício Quintinela, ministro dos Transportes, ainda o Bruno Araújo, do PSDB, ministro das Cidades, o Max Beltrão, ministro do Turismo, o Ricardo Barros, do PP, ele é ministro da Saúde, o Sarney Filho, que é ministro do Meio Ambiente, é do PV, é do Partido Verde. Não fica rindo do Sarney, por favor. O Osmar Terra, que é gaúcha, do PMDB, é ministro do Desenvolvimento Social, o Antônio Ibaçaí, que é o ministro da Secretaria-Geral de Governo, e é do PSDB, e também o outro gaúcho, ministro Ronaldo Nogueira, do PTB, é isso, né? Do Trabalho, ministro do Trabalho. Esses são os 11. Só não foi exonerado, que também vem da cota da Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, porque ele é suplente, então não afetaria nada, né? Agora, o que a gente comentava anteriormente também, vem cá, tu tá como ministro, aí o presidente manda para lá, quer dizer, virou uma maracutaia daquelas, né? É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Os outros países do mundo, porque hoje, mais do que nunca, a gente está no mundo. O que acontece no Brasil agora, o mundo todo, nós aqui falando bobagem, brincadeira, isso e aquilo, alguém lá do outro lado do mundo pode estar através da internet nos assistindo. Então, fica muito chato para nós brasileiros provar a cada momento desse que é uma republiqueta. Não podemos chamar de uma potência que estamos com a 8ª economia do mundo, uma potência que tem 200 e não sei quantos milhões de brasileiros, de habitantes no país. Então, é um país enorme, um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Temos tantas coisas para falar, nós tínhamos até agora, não sei se ainda temos o maior estádio do mundo, o maior rio do mundo, temos tantas coisas para nos orgulhar. A maior floresta do mundo. O pulmão, o maior lençol de águas. O aquífero Guarani. E assim vai. Nós temos tantas coisas para nos orgulhar. O único país que tem 6 campeonatos mundiais, deve ser? Eu já nem sei mais, 6, né? Parecia que já era 7. Do que a Copa do Mundo? Não, são 5. Não, Hexa. 6 agora. Então, são essas coisas que nos orgulham tanto, e que não é fácil de conquistar. Mas também a gente tem que dizer que a gente tem um vexame internacional 7-1 diante da Alemanha, né? Mas temos crédito, né? Então, se a gente olhar, a gente daqui a pouco começa a perder esse orgulho. Tivemos campeões e campeões na Fórmula 1 e agora não tínhamos ninguém para nos representar nessa última prova. Então a gente fica, a cada dia que passa, com menos motivo para se orgulhar de ser brasileiro. E a gente vê uma patifaria na nossa política nacional, nos nossos representantes, não só em Brasília, a nível estadual, como está caindo o nível dos nossos representantes. E a gente fica preocupado com isso. Vai cair até quando, uma vez que as pessoas que têm uma certa condição, a gente olha, mas o Adamati, um cara que tem um currículo, é um cara sério, tem uma reserva moral para oferecer à sociedade, tem ideias para melhorar
o Estado ou o próprio município, e ele não quer nem ouvir falar em política. Eu assisti ontem à noite, só para abrir um parêntese, eu jantei com os ex-presidentes da SIC e a atual diretoria lá no recanto do seu Adelino Colombo. Uma chácara do interior do seu Adelino Colombo. Eu assim, primeiro grande orgulho e satisfação e tudo que tu pode dizer nesse sentido, de ter sentado ao lado do seu Adelino na hora da janta. E antes da janta, fui o primeiro a chegar lá, que eu chego no horário, cheguei às 7 em ponto, os outros chegaram bem depois, que estavam na reunião aqui, e o seu Adelino ficou conversando comigo, o seu Antônio Rufato e logo em seguida o seu Antônio Rufato e o Bob Buzetti, ficamos ali os três conversando com ele, e a gente vê o quanto ele é uma pessoa especial, o quanto a inteligência deste homem. Olha que nós temos que ter orgulho de ter uma pessoa assim aqui na nossa cidade. O senhor Adelino me falando em TI, em lojas virtuais, que eu imaginei isso na boca do neto dele, não no senhor Adelino. Porque eu imaginei, eu tenho 65, ele está com 80 e alguma coisa, falando de uma propriedade, com conhecimento sobre esses assuntos. Eu fiquei impressionado. Então, depois, na hora da janta, eu disse, senhor Adelino, o senhor mostrou uma face que eu não acreditava, se eu ouvisse alguém me contar que o senhor sabia tanto sobre isso. Então, uma pessoa assim fantástica, uma pessoa humana, uma simplicidade, e a gente, eu tenho orgulho de dizer que sou amigo do senhor Adelino, porque eu acho que não tem muitas pessoas no mundo com esse privilégio. E com esse currículo. Sim. Agora, pergunta para ele, e foi falado, assim, a grosso modo, lá na reunião, nós estávamos em 13, assim, o próximo candidato a prefeito, mas todo mundo corre dessa possibilidade como o diabo da cruz. Mas por que isso? Porque ninguém quer ter um currículo hoje manchado. Sim. A política mancha, é ruim hoje. Mancha. E aí as pessoas que teriam uma certa condição e teriam até uma boa possibilidade de chegar numa prefeitura e fazer uma certa gestão diferente, não querem. Sim. Por essas coisas que vem acontecendo. Todo mundo acaba abdicando e jogando para a distância. É isso, né? E aí... Deixa eu fazer um cenário contigo, até talvez não nos interessa nesse momento se o presidente da República será condenado pela Câmara, terá a denúncia aceita pela Câmara ou a Câmara não vai aceitar a denúncia. Vamos trabalhar nos dois cenários, Cineir. Neste momento, na crise ética, política, moral que nós estamos, será que o Brasil está preparado para a substituição de um presidente full-time por um período muito curto? Está ruim assim? Vamos assim, como a gente diz, vamos levar um morto até a beira da praia? Qual é que é os prós da saída do presidente e também os prós e contras, obviamente, da permanência de Michel Temer na presidência? Eu quero te fazer uma afirmação. A classe empresarial brasileira não quer a saída do Temer agora. Chega de confusão. Pior que está, pode ficar. Essa é uma leitura que eu faço sobre o pensamento da classe empresarial brasileira. E eu digo assim, como eu sou pequeno, a minha está andando, eu pessoalmente, se eu tivesse o poder, eu tiraria o Temer ontem. Sim. Ou seja, junto com a Dilma. Tiraria o Temer. Porque aí você resolve dois problemas mata dois coelhos com uma paulada só. Agora, o momento de dor é um só. O momento de dor é um só. Hoje nós já estaríamos acostumados com uma nova situação. Como não aconteceu lá atrás, eu acho que agora é pior se tirar ele agora e dar uma confusão, para tudo, todo mundo fica na expectativa do que vai acontecer. Só que tem um detalhe, o que me preocupa mesmo é a próxima eleição. Isso me preocupa. Agora tudo bem, vai ser levado assim. Empurra com a barriga. Agora é melhor empurrar com a barriga do que mexer. Gastamos muito dinheiro para que ele continue. O Brasil, os cofres públicos... Nunca se viu tanta emenda parlamentar liberada. Né? Então o dinheiro que poderia ter ido para a saúde veio para os parlamentares fazer o que eles querem. E um pouquinho tem deputado que ganhou 8 milhões de reais. Isso aí é uma campanha eleitoral antecipada. Ele investiu nas cidades, claro, veio aqui na cidade, botou um projetinho, uma emenda, um projetinho, mas ele conseguiu os votos para ele. Ele está angariando votos para a próxima eleição. Então isso nos custou caro. Foi feita uma mudança de rumo dos investimentos. Agora, a próxima eleição, de novo o brasileiro vai cometer um engano. Vai eleger um salvador da pátria. E aí que mora o perigo? Aí que mora o perigo.
Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de ponta, de última geração, claro que garantem precisão e qualidade nos seus procedimentos. A gente volta já já com o Cidade Aberta de hoje. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Já estamos de volta aqui pela TV Cidade, canal 14, Cidade Aberta no ar, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da sua, da minha, da nossa saúde, da saúde dos farroupilhenses. TV Cidade Farroupilha, siga-nos, nos acompanhe, curta a nossa página e você vai estar diariamente recebendo o Cidade Aberta sempre, das 19h30 até as 20h30. É nosso convidado hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, ainda no passeio da pauta política, também a decisão da semana, o Supremo Tribunal Federal declarando o ex-presidente Lula réu, tornando Lula réu no caso do sítio de Atibaia. Mas o Lula continua com a mesma... O Lula, o PT, o Temer continuam com o mesmo discurso. Não, eu não fiz nada, não, imagina, isso aí é ilação, não sei o que, daqui de lá. E agora o presidente do PT gaúcho, o deputado, o ex-prefeito de Caxias do Sul, Pepe Vargas, diz que vai às ruas, o partido vai às ruas, bater de porta em porta, pedir o apoio ao ex-presidente Lula. Acho que vai ser difícil, né, Senair? Ele vai ter poucas portas abertas. É uma pena, eu te digo assim, ó, é com sentimento, é com tristeza. Sim. Que eu ouço essa notícia, a primeira vez que eu escuto, não tinha escutado ainda, que ele tenha dito isso. Eu fico triste, porque eu vejo pessoas do nível de Pepe Vargas, que eu admiro ele como pessoa humana, como médico, como prefeito de Caxias, não tenho nada contra o Pepe. Gosto dele, já conversei com ele muitas vezes, só que o cara chegar, uma pessoa desse nível, dizer que vai bater de porta em porta, pedir apoio ao presidente Lula, depois de tudo isso,
Agora ele está respondendo mais 6 processos, e não são invenções, por favor. Vamos ter um pouquinho de memória, um pouquinho de inteligência, já que me parece falta de inteligência, mas posso estar enganado, mas é muito difícil que o Lula seja inocente. É aquilo que eu te digo, ele incompetente não é, inimputável também não é, burro ele não é, ingênuo também não é. Qual é a condição de um ser humano que passou 8 anos dentro de um palácio, depois ficou mais 5, enquanto a Dilma era presidente, que era conselheiro, seguidamente ele se encontrava para se aconselhar, ele ia até Brasília, ela veio para São Paulo mais que uma vez, diante de crise, para falar com ele. Como é que ele fica de fora de tudo isso que aconteceu, quando as pessoas estão, inclusive, buscando extrato de contas na corrida, que o Batista foi pegar agora, o Joesley, para provar que realmente ele tem conta lá fora. No exterior. No extrato de contas. Então, o que essas pessoas, Pepe e tantos outros, tantos não são tantos, outras pessoas, sair bater de porta para dizer o quê? Será que eles pensam que as pessoas não escutam, não enxergam, não cheiram? Será que essas pessoas vão bater nas portas, são todos aleijados mentais, para não entender que a situação do Lula é insustentável, do Lula e de toda essa gente aí, Temer e companhia, e Jucá e Renan Calheiros. E Aécio e Companhia Limitada. Quer dizer, um conluio. Tem para todos os gostos. Sim. É só você escolher o seu bandido preferido e dizer, vai esse para cadeia agora. Não, realmente não dá mais para ouvir, porque assim, o PT defende que o ex-presidente Lula não fez isso, não fez aquilo, ok. Você ouve o PMDB, a mesma coisa. O Renan Calheiros é santo, Eduardo Cunha não roubou, o Michel Temer não roubou. Mas o que é isso? Eu não vou dizer que é cara de pau. Eu acho que é qualquer outro sentimento. Porque uma pessoa querer defender o indefensável, algum problema ele tem. E eu não vou chamar meus amigos, que eu tenho amigos que estão defendendo o Lula, como tenho amigos defendendo o Temer, como tenho amigos... Mas que tem alguma coisa errada. Está acontecendo de todas as correntes políticas, independente de partido. Eu não vou duvidar aqui do caráter, da honestidade das pessoas, mas tem alguma coisa errada nisso. Ou será que sou eu que estou errado? Será que a minha formação, a minha maneira de ver as coisas está errada? Eu não consigo entender isso. Ou, eu não sei, sinceramente eu gostaria de entender. Eles estão defendendo por isso, ou por aquilo. Porque a análise fria do que está acontecendo, ninguém tem o direito de defender toda essa gente. Não é um e nem outro, toda essa gente. Bom, agora no sítio de Atibaia é réu. Lula é considerado réu. Se você ouvir apenas aquele vídeo entre a nora do Temer e o cara que se diz dono do sítio, que está no papel. Nora do Temer? É Nora, casada com o Fábio Júnior, lá, não sei o quê, Fábio Luiz. A nora do Lula, não do Temer. A Renata. Sim. A Renata, nora do Lula. E falam sobre o sítio. E ele pergunta, mas e aí, tal e coisa? É aquela conversa assim de quem é meio namorado, sabe? Sim. É um caso. E perguntei, e o fulano? Aquele ogro está dormindo. É um vídeo bastante extenso da conversa dos dois. Vem aqui para nós ouvir a nossa música. Não, mas vem você aqui. Sabe aquele tipo de coisa assim que dá a entender claramente que tem algum rolo ali. Que rolo diferente. E aí ela diz, e a senhora, que era a Marisa, aquelas tralhas lá, não sei o quê, até os roupões dele ali, não sei o quê. Quer dizer, as galinhas que é do velho, as galinhas que é do Lula, né? E não sei mais o que. Quer dizer, tudo o que eles falaram nesse vídeo mostra claramente quem é o dono do sítio, que é o Lula, a família dele. E a prova está que se você for lá no sítio hoje está tudo abandonado, não tem mais ninguém. Então, as coisas que ele levou do palácio, que era o mais íntimo, ele guardou lá no sítio. A quinquilharia. Então, tem uma série de detalhes que prova, e até porque não temos que duvidar, o homem tinha dinheiro. Quem tem 80 mil dólares, 80 milhões de dólares, sei lá quanto, que a gente nem sabe mais o que, só numa conta, e que isso vai ser provado agora, tem dinheiro para tudo que é lado, os 9 milhões que ele tinha. Quem é outro brasileiro pobre, porque afinal de contas metalúrgico, ele não era um multimilionário, nunca foi até ser presidente. Sim. Bota 9 milhões e 600 numa conta de previdência privada? Alguém faz isso? Tu faria isso? Não. Bom, por favor. Então é subestimar a inteligência das pessoas. Ou alguém diz que é mentira que ele tinha os 9 milhões e 600 lá na conta agora.
Quer dizer, não tem mais o que explicar, pelo amor de Deus. E a questão internacional, mas logo ali na Venezuela, a eleição de uma Assembleia Constituinte, foi o assunto do domingo, enfim, foram eleitos, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, conseguiu eleger uma Assembleia Constituinte, agora o Brasil não reconhece, a Argentina não reconhece, tantos outros países, Estados Unidos não reconhece, o Equador reconhece, a Bolívia reconhece a legitimidade. O Partido dos Trabalhadores reconhece. Aqui no Brasil, e deu apoio. Né? Qual é a tua visão? Eu acho que esse equívoco que se cometeu na América Latina de repetido experiências que deram errado no restante do mundo e já se recompuseram. Se recompuseram. Obrigado. O meu português não é um dos melhores. Então, assim, eu acho que isso que aconteceu, e nós, teimosamente, insistimos aqui no canto do mundo, no Uruguai. Tudo bem, passou. Sim. Argentina, olha no que deu. Aí depois vem para Bolívia, vem para... Né? E o que me deixa mais chateado, o Lula ter ido combinar com o Evo Morales para fazer tudo o que fez, encampar a nossa refinaria, que é dinheiro de todos nós brasileiros, que foi encampado pelo... As pessoas já esqueceram, porque já faz 10 anos, mais. O Evo Morales, através do Exército, encampou as nossas refinarias, que é da Petrobras, e ninguém falou nada. O Lula simplesmente que ia recorrer à corte, tudo história, tudo combinado. Hoje se sabe a verdade, tudo combinado. Ninguém mais falou da nossa perda da Petrobras, uma refinaria da Petrobras, dentro da Bolívia. Da Bolívia. Ninguém mais fala. E eu, no Chile, tive a oportunidade de perguntar a 2 representantes do governo, do Evo, o que passa com o Evo? Oh, não passa nada. Mas e as nossas refinarias? Quase me avançaram. Sim. Então, assim, veja que nós, brasileiros, também somos muito pacatos. Era hora de chegar e dizer, meu amigo, só que a popularidade era tão grande que ninguém, nosso Congresso, totalmente amarrado pelos conluios, não levantaram uma voz. Acho que o Caiado andou falando alguma coisa, e mais 1 ou 2, sobre esse fato. E então, depois morreu. Então toda a América bolivariana, que era para ser toda a América bolivariana, de ponta a ponta. O Chile ficou fora. O Chile foi o espertalhão da história. O Chile ficou fora, e olha o que é o Chile. Mas se você olhar, a Colômbia está melhor que nós, o Paraguai já está melhor. Tem uma série de países aqui que estão andando bem mais rápido do que nós andamos, porque saíram desse enrosco mais cedo. Desse marasmo. Porque eu chamo disso de um enrosco. Porque colocar partidos, os bolivarianos, totalmente de esquerda, porque eu não sou contra a esquerda ou direita, eu sou contra fazer bobagem. No nosso caso, nós somos ricos, nós vamos fazer um porto em Cuba, nós vamos fazer escolas e botar gente para ensinar na África do Sul, como se nós fôssemos o fabricante de dinheiro do mundo. Então, esses erros históricos, erros geográficos que o Brasil cometeu durante diversos anos, mandar navio de milho para a faixa de Gaza, feijão para Cuba, experimenta pegar na Secretaria do Abastecimento e olhar em anos anteriores, é divulgado isso. Quem quiser é só entrar no site e ver a quantidade de mercadorias que foi distribuída para os países alinhados ideologicamente, enquanto nós aqui ficamos falando em miséria e pobreza. É verdade. Senair, um outro assunto, uma figura nossa farroupilhense, olha, querida, o professor Raul Bump, que foi por muitos anos o diretor da UGS Farroupilha, tem uma trajetória na área educacional da nossa cidade. Aliás, eu não sou natural de Farroupilha, mas enfim, conversando com muitas pessoas que nasceram aqui, que estão aqui, dizem, lembram do professor Raul Bump com muita alegria. Foi meu professor de matemática. O que eu aprendi de matemática, eu devo ao professor Raul Bump. É isso que eu ouço nas ruas. Ele foi recentemente condecorado aqui na nossa região, é isso? 28 de julho agora. Sexta da semana passada. Em Caxias, veio o prêmio, o mérito, prefeito Hermes João Weber, para quem se destaca na educação e serviços comunitários, ajuda às comunidades. E o professor Raul, eu queria ter ele como meu professor de matemática, porque eu nunca consegui aprender matemática, professor. Então, eu gostaria que o professor Raul Bump tivesse sido meu professor. Então, o nosso abraço carinhoso, afetuoso, e que ele continue sendo essa pessoa espetacular que ele é, independente de ser professor, mas como homem, como cidadão, como meu amigo.
Sim. Faço uma homenagem simples, mas de coração. Na verdade, o professor Raul é uma figura carismática da nossa comunidade e assim, olha, não tem mau tempo com ele, inclusive passando por algumas provações também na própria saúde, dando a volta, enfim, e o exemplo de vida do professor Raul é que eu destaco. A Universidade de Caxias do Sul, a nossa UX Farroupilha, deve muito ao professor Bump. Não menosprezando, depois veio o professor Celso Ferrarini, hoje a professora Maria Fernanda Francischini Schmitz, que é a diretora da UX Farroupilha, mas realmente o professor Raul Bump, ele deu a sua vida para a Universidade de Caxias. E eu diria, deu a sua vida para a educação, sempre foi uma pessoa muito íntegra, muito correta. Então também quero prestar a homenagem ao nosso querido professor Raul Bump, porque com certeza, professor, o senhor é totalmente digno de recebê-la, né? Aproveitando o ensejo. Tem uma pessoa que me encontrou pelo Facebook, que eu falei aqui, a Salete. Eu fui lá visitá-la, ficamos uma hora relembrando do tempo de La Salle e dando risada, porque era uma das pessoas mais divertidas que está nos assistindo e que aprontava dentro da sala de aula. E agora, por último, sexta-feira, eu sabe que eu sou meio duro com essas redes sociais modernas. Sério? Né? E eu li ali Messenger, e eu lia da Dr. Messinger. Sim. Então, né? Para mim era mais fácil, né? Era mais fácil. Então eu vi ali Messenger. E aí no dia do meu aniversário apareceu 14, 15, eu vi que estava daquela bolinha, eu apertei e vi algumas ali, nunca mais. Agora, sexta-feira, eu fui ver o que era aquilo. Então, ao invés de pedir socorro para a velha e para as filhas, fui eu bisbilhotar. E tinha lá uma mensagem de fevereiro de uma pessoa que foi muito bom ter encontrado. Ela me mandou uma mensagem perguntando se era o Senair que trabalhou no Federici Battisti. Federici Battisti? É uma empresa aqui em São Pellegrino, na Avenida Itália, em frente ao Padre Giordani, que vendia materiais de construção. E eu consegui emprego porque antes, quando eu era professor, eu tinha salvado um terneiro lá no Mata Burra, e quando cheguei ali contei que era eu o professor, sem saber de nada, não sabia. Aí disseram, mas tu conhece? Eu conheço. Então foi você? Foi. Então está empregado. Tá. Um colono, não sabia, documento de escritório não conhecia nada, de documento de escritório, me botaram lá sentado para primeiro controlar estoques. E essa Cirlei Basso, que é quem eu quero homenagear e mandar um beijo, me ajudou muito, me ensinando, isso aqui é uma nota fiscal, isso aqui é uma duplicata, isso aqui é uma fatura, que a fatura condensa diversas duplicatas. Então, me explicou e eu comecei a conferir o faturamento e dali, menos de um ano, eu conferi o caixa que a Cirlei fazia. Olha a evolução. Então, eu quero agradecer de coração, e ela sabe disso, eu quero me encontrar com ela, porque nunca mais vi ela. A rede social, o tal do Dr. Messinger, ou Messenger. O Messenger aproxima as pessoas. Então eu quero encontrar a Cirlei para dar um abraço carinhoso e agradecer pessoalmente aquela época que me ajudou tanto. E deu certo. O burro velho lá do interior aprendeu alguma coisa. Ouvindo o Senair, eu também fiz um exame de consciência, a gente volta na memória e agora, dia 11 de agosto, eu estarei completando 20 anos, 2 décadas na comunicação. 11 de agosto de 1997, começava a trabalhar como operador de áudio na extinta Rádio São Francisco FM, na 98.5 FM de Caxias do Sul, que hoje é a rede mais nova FM. Naquela época, estudante de jornalismo, na universidade e tudo, o desafio era chegar, produzir um programa, fazer uma reportagem, quem sabe até apresentar um programa e tudo. E aí devo muito esta oportunidade ao Frei Jaime Bétega, que na época era o diretor, era o superintendente da Rádio São Francisco, das Rádios São Francisco AM FM em Caxias do Sul, e ele me fez a oportunidade. Eu ia, pelo menos há uns 6, 7 meses, eu batia presença todos os meses na rádio, conversando com o Frei, tem alguma oportunidade, gostaria disso, gostaria daquilo, e aí o Frei Bétega ligou, eu estava na aula, na faculdade, não tinha celular naquela época, ligou para a minha mãe desesperada, quando cheguei em casa, olha, o Frei ligou, tu tem que ir para a rádio, tem uma oportunidade, não sei o quê, e o horário de trabalho não era o melhor, era das 7 da noite até a 1 da madrugada, e depois no dia seguinte faculdade ainda, né?
Semana cheia. Mas foi um aprendizado, e eu já queria entrar um pouco lá na frente, a gente quer ser um pouco rápido, né? Mas por que não nesta oportunidade? Por que não no setor de jornalismo, Frei, não sei o quê? E o Frei, eu nunca esqueço essas palavras. Calma, Leandro, um degrau por vez. Agora é o primeiro degrau. Logo vem o segundo, o terceiro, e olha, quão foi a sua sabedoria quando falou isso? Realmente, a gente quer fazer tudo muito rápido, mas faça degrau a degrau que você chegará no topo. Provoque Por isso que o Leandro está aqui hoje na TV Cidade também. Provoque uma oportunidade de dizer isso para ele. Já disse isso para ele. Então tá. As pessoas gostam de ouvir isso, e isso é um estímulo, é um incentivo para que as pessoas de bem façam essas coisas. Eu tive a oportunidade de agradecer quase em todas, mas nem perto, mas pelo menos uns 5% das pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, e principalmente naquela época mais difícil ainda. Eu tive a oportunidade de dizer pessoalmente o quanto você foi importante e foi decisivo para que eu continuasse andando. Com certeza. E muita dificuldade. Eu morava no interior de Caxias do Sul, lá na Terceira Légua, não tinha carro, meu pai logo tentou viabilizar um carro para mim também. E aí, mas assim, carro popular, mas importante que andava, né? Um Fiat Uno, né? Bom, excelente. E depois, então era muito puxado, imagina, eu trabalhava das 7 da noite até 1 da madrugada, depois eu ficava de pouso na casa de uma tia da minha mãe, em Caxias do Sul, ali no bairro Floresta. Das 7h30 da manhã eu já tinha que estar na universidade, saía da universidade, voltava para a Terceira Légua de ônibus, caminhava 6 quilômetros a pé, descansava depois das 2 até umas 4h30, 5 horas eu me preparava para sair de casa, tinha que caminhar a pé, tomar o ônibus às 6 horas para poder chegar no local de trabalho, e assim era a vida, assim foi a vida, né? Que bom que a gente teve essa oportunidade de se moldar para a vida. Hoje a gente não tem o direito. Hoje é tudo muito fácil, tudo muito esbrontolão. Nós não temos o direito de achar mais nada difícil. Depois de passar pelas provas que a gente passou, nós não temos mais esse direito. Quando a dificuldade vem, eu começo a rir. Isso não é dificuldade, dificuldade era aquilo. Sim. Então, hoje me sinto uma pessoa assim, super despreocupada. Eu fico pensando, tu és pai já há mais de 20 anos. 30 anos. 30 anos, eu sou pai há 1 ano e meio. O que será do meu filho, né? Com certeza os paralelos, as diferenças, com o teu pai, comigo foi assim, com ele vai ser assim. Enfim, a evolução está presente na vida das pessoas, né? E a palavra sacrifício, queira ou não, ela está cada vez mais distante das pessoas. O sofrimento vai continuar acontecendo por outros motivos, não por aqueles motivos pelos quais nós passamos pelo sofrimento. Vai ter outro tipo de dificuldade, mas não nem perto com aquilo que a gente passou fisicamente. Eu acho que daqui para frente a coisa mental vai ser mais complicada, cada vez mais. O acúmulo de informações que uma criança recebe, é um acúmulo de problemas que um adolescente terá que administrar, e assim vai. Assim vai. Meu caro Senair, até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu vou te dar um abraço de felicitações pelos 20 anos de carreira. Obrigado. Provavelmente vai ter uma torta aqui com algum... né, o companheiro? Uma torta? No mínimo uma torta. No mínimo uma torta no próximo programa. Pode ser aqueles baratos de cidra. Pode ser aquele cidra, não tem problema. Pode ser o cidra, não tem problema nenhum. Nós vamos festejar 20 anos de carreira. Pô. Falou, deu nisso, né? Agora cumpra a promessa aí, Concorda? Né? Então, 2-1. O cinegrafista aí. Cinegrafista sério? Pensei que tu ficasse do meu lado dessa vez, né? Deu. Quer encher a pança, Fechou. É isso. Fechou. Cenério, até a próxima, obrigado. Eu vou pensar... Opa, eu olhei aqui, ó, na câmera errada. Agora me perdi na câmera aqui. Eu vou pensar carinhosamente na proposta de vocês. Duro, olha aqui, ó. Essa mão vai ser. Acho que nós vamos fazer uma vaquinha para comprar. Pode ser uma tortinha pequenininha? Pode ser pequena, que vale a intenção. Bom, então. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilhenses. Você já sabe, o nosso encontro é diário aqui na programação da TV Cidade. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã tem mais, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos juntos. Até lá, um forte abraço.